é o Du da Mina do Veloso, ouro-pretano, morador do bairro São Cristóvão. Ô Du, no eixo de uso e ocupação do solo, a habitação de interesse social e regulamentação fundiária. Foi muito falado sobre o valor dos aluguéis, especulação imobiliária, mas principalmente moradia em área de risco. E o que você tem a dizer desse eixo? O que foi apresentado? Bom, para mim esse é o eixo fundamental que a gente tem, porque é o eixo que trata da moradia, né? O lugar da pessoa viver na cidade. Então, um dos pontos básicos que a gente tem é a ocupação da área de risco, que é um problema porque na outra ponta está a especulação imobiliária. Ouro Preto, os terrenos são muito caros, as poucas pessoas que têm terreno regularizado cobram muito caro por eles. Então, se a gente tiver uma regularização fundiária, um trabalho de mapeamento das áreas de risco, definição de locais onde a prefeitura vai fazer política pública de habitação, acho que a gente consegue contornar um pouco desses problemas que são centenários na nossa cidade, né? Durante as falas aí foi dito que desde a libertação da escravidão, principalmente o povo negro, foi forçado a ir para as periferias, e aqui em Ouro Preto não aconteceu diferente. Muitas vezes as pessoas vão para a área de risco porque não tem local seguro. E aqui na conferência foi levantado isso, que precisa se combater veementemente a questão da especulação imobiliária. Quando fala-se então em moradia social, as pessoas pensam em quem não tem casa, mas quem vive de aluguel também faz parte desse problema, porque sofre a especulação imobiliária. E o pai de família não consegue concorrer muitas vezes com 10 ou mais alunos na hora de alugar uma casa, cada vez mais ele está na área de risco. Isso, exatamente, porque há essa confusão que muitas vezes quando fala em habitação as pessoas pensam sempre em habitação de interesse social. A gente tem um problema de habitação em Ouro Preto. Muitas vezes o trabalhador que tem uma certa condição de pagar, ele não consegue comprar um terreno por causa da especulação imobiliária que é muito alta. As casas ficam supervalorizadas porque, como você falou, muitas vezes elas são alugadas para a República, então junta 10, 15 estudantes, conseguem pagar o aluguel. O pai de família não consegue alugar. R$3.000 uma casa. Exatamente. Muitas vezes uma casa sem a condição, sem habitabilidade, né? Então, essa conferência foi boa, que ela já mostrou esse caminho que vai ser colocado no plano diretor, de que precisamos fazer um processo, primeiro, de mapeamento desses riscos, né? Porque vários projetos já foram feitos de mapeamento de risco, mas são projetos muito superficiais. Então, fazer um projeto mais detalhado de redução de risco, de ocupação de área de risco, depois, junto com a regularização fundiária e com o combate à especulação imobiliária. Com essas ações, a gente acredita que a questão habitacional em Ouro Preto vai dar um passo à frente. Agora, rapidamente, aqui o movimento Outro Preto tem trazido à tona o outro lado do africano aqui, do ponto de vista da sua cultura, da sua culinária e do seu conhecimento, inclusive para mineração. Você pode falar disso? Sim, porque aqui hoje, em 2024, né, a gente falou aqui hoje que em 2024 vai fazer 100 anos da vinda dos modernistas, que foi a primeira visão de patrimonialização da cidade. Nessa visão, eles focaram somente na arquitetura e na parte artística, que foi o primeiro que saltou aos olhos deles. A gente, como morador da periferia, como formado em engenharia, a gente consegue ver outros patrimônios na cidade e outros legados, e esses legados deixados pelo povo africano, que são as tecnologias de mineração, a metalurgia e toda a parte cultural nossa, da culinária. Então a gente acredita que o Coletivo Ouro Preto vem com essa visão de mostrar essa outra Ouro Preto possível de ser valorizada e que vai atrair muito mais a visão para a nossa cidade, porque a gente vai deixar de ser uma cidade barroca para também ser uma cidade da mineração. E como as pessoas podem ter acesso ou participar de reuniões, fazer parte desse movimento? Bom, o coletivo se reúne na Mina do Veloso semanalmente, mas a gente tem perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, é só procurar lá pelo coletivo Outro Preto e entrar em contato com a gente para poder participar das nossas ações. É um coletivo aberto, suprapartidário, onde a gente quer discutir uma outra Ouro Preto, principalmente com a visão dessas pessoas que foram historicamente aí colocado à margem da cidade, vamos dizer assim, formal. E nas redes sociais também, Outro Preto. Outro Preto é só procurar Instagram, Facebook, nós estamos lá. Beleza, esse aqui foi o Du da UFOP.